Livro Habitação da Vida de Cristo, Major Ian Thomas. Uma palavra final, o impulso principal. Tendo chegado a um ponto na vida de estar totalmente esgotada, Bonnie Hine tinha concluído que simplesmente não valia a pena o esforço para ir em frente. Um dia, antecipando que o marido chegaria tarde em casa, Bonnie escreveu-lhe um bilhete e deixou-o na mesa da cozinha. Ela disse: "Eu fiz isso na banheira para que você não tivesse que limpar a bagunça." Na providência de Deus, o marido chegou em casa mais cedo naquele dia. Ele encontrou a mulher na banheira com ambos os pulsos partidos, mas ele chegou a tempo de salvar a vida dela. Um apelo respondido. Bonnie e seu marido não eram cristãos. Nem eles tinham qualquer compreensão do que realmente significa ser um cristão. Quando chegaram em casa depois do hospital, no entanto, o marido de Bonnie fez uma chamada de telefone para um pastor local que ele nunca tinha conhecido. "Você poderia, por favor, vir aqui em casa?" ele implorou. "É uma emergência." O pastor Bob Robson tinha experimentado uma vez seu próprio tempo de profundo desespero em sua vida e ministério. E foi nessa época que eu o conheci e tive a alegria de conduzir Bob a uma compreensão e apropriação da habitação da vida de Cristo. Agora, em resposta a este chamamento de um casal que não conhecia, Bob foi vê-los. Ele levou os dois a Cristo e eles compreenderam totalmente o que isso significava. Ele não apenas os convidou para participar de sua igreja, ou mesmo simplesmente para tomar uma decisão por Jesus para que eles pudessem ir para o céu, em vez de inferno. Ele os levou a Cristo, convidou-os a receber alguém, de modo que alguém poderia viver neles, alguém vivendo em alguém. Tal verdade era revolucionária para este casal. A partir do momento de sua conversão genuína, eles compreenderam totalmente a implicação de nascer de novo, de se tornarem os destinatários da vida de ressurreição daquele que foi crucificado e depois ressuscitou dos mortos para compartilhar sua vida com eles na terra em seu caminho para o céu. A vida ocupou esta mesma emoção para eles desde então. Eu vim a conhecer Bonnie bem, e eu muitas vezes tenho citado um poema que ela escreveu 3 meses depois que ela chegou tão perto de morrer por sua própria mão. Descobrindo Cristo em mim. Descobrindo diariamente quem Deus realmente é. Agradecendo-lhe diariamente, Ele é meu e eu sou dele. Descobrindo diariamente o grande amor de Deus para mim. Essa misericórdia, perdão, incrivelmente livre. Descobrindo diariamente que Deus realmente se importa. Descobrindo diariamente que Ele responde às orações. Descobrindo diariamente o que a graça realmente significa, favor imerecido, além de todos os meus sonhos. Descobrindo diariamente Deus falando comigo. Ele fala através da Bíblia. Uma vez cego, agora vejo. Descobrindo a cada dia que eu vivo. Isto é tudo o que eu preciso. Ele livremente dará. Descobrindo diariamente Cristo trabalhando através de mim. Realizando diariamente o que nunca poderia ser. Descobrindo diariamente, eu não posso, mas Ele pode. Agradecendo-lhe diariamente por meu lugar em seu plano. Descobrindo diariamente quão real a vida pode ser, quando eu estou vivendo em Cristo e Ele está vivendo em mim. Descobrindo diariamente uma canção em meu coração, com antecipação para cada dia iniciar. Deleitar e desfrutar em amor tão divino, com a certeza de relacionamento de que eu sou dele e ele é meu. Além de mero contentamento, entusiasmo, eu vejo a aventura diária, Cristo vivendo em mim. Um lembrete final. Como um incentivo no fechamento para que você se mantenha no caminho certo em sua própria aventura diária de Cristo vivendo em mim, permitam-me resumir a mensagem deste livro. A verdade é eterna como o próprio Deus. Ele nunca muda.
Ela pode ser esquecida, negligenciada, pervertida, sofrer oposição, rejeitada, falsificada ou descolada, mas nunca muda. A verdade não é uma ênfase, um conceito, uma linha do partido ou simplesmente uma opção. A verdade é um imperativo. Deus nos criou de tal maneira que a presença de Deus como Criador dentro do ser humano, como criatura, é imperativa para a nossa humanidade. Nós, na normalidade, devemos ser distinguidos do reino animal por uma qualidade de vida e de comportamento que não pode ter nenhuma explicação possível a não ser o próprio Deus habitando em nós pelo seu Espírito Santo. Esse fato é verdade. Ele não está sujeito ao debate ou diálogo. Não é uma opção para ser oferecida, mas um fato a ser proclamado. A verdade não evolui ao longo dos anos, mais do que Deus evoluiu ou Cristo evolui. Indispensável para a sua humanidade. Ao assumir nossa humanidade, o Senhor Jesus Cristo escolheu desempenhar o papel de um ser humano como Deus planejou que o homem fosse. Aquele por quem todas as coisas foram criadas, Colossenses 1,16, escolheu ser o tipo de homem que ele, o Criador, fizera. Ao declarar que ele, como homem, não podia fazer nada sem o Pai, João 5,19, Cristo demonstrou a verdade que sempre foi verdade, que nós, como seres humanos, não podemos fazer nada sem Ele. Da mesma forma que o Pai, como Deus, era indispensável para Cristo como homem em sua vida na terra, Cristo como Deus é agora indispensável para nós como seres humanos em nossas vidas. Reconhecer e praticar esta verdade é a natureza do verdadeiro arrependimento. E sem este arrependimento, não pode haver verdadeira fé, pois o verdadeiro arrependimento nos obriga a sermos totalmente dependentes de Cristo, como ele foi totalmente dependente do Pai. Cristo em nós deve fazer o trabalho agora, como o Pai fez nele o trabalho quando aqui na terra. Desta forma, permitimos Deus perder no mundo. O próprio Deus se torna o limite último em seu critério do que é possível. O coração do Evangelho. Isso nos dá uma dimensão inteiramente nova para a nossa compreensão do Evangelho e das medidas corretivas que ele proclama. Passamos a entender não somente que Cristo morreu por nós no ato redentor, mas que ele ressuscitou dos mortos para viver a sua vida em nós, no propósito de regeneração de Deus. É por meio da ressurreição de Cristo que nascemos de novo, assim como o apóstolo Pedro nos ensina. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1,3. Portanto, Paulo também exclama: se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vazia e a fé também está vazia. 1 Coríntios 15, 14. A ressurreição de Cristo é o cerne do Evangelho. Qualquer distanciamento desta verdade é uma corrupção de nossas mentes e tem sua origem na sutileza de Satanás. Consciente deste perigo, Paulo expressou sua profunda preocupação. Eu receio de que, alguma forma, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim que a sua mente pode estar corrompido da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios 11, 3. Frutífero e estabelecido livre. Este novo nascimento, que a ressurreição de Cristo torna possível, é uma concepção divina com resultados sobrenaturais. Assim como um homem leva uma mulher para ser sua esposa, de modo que a sua vida é comunicada a ela, pode ser produzida em e através dela, assim nós também fomos desposados com um marido, Cristo, que, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei,
por meio do corpo de Cristo para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Romanos 7:4. Sua vida, dada a nós pelo Espírito Santo, em nosso novo nascimento, é então reproduzida em e através de nós, para que se cumpra: levantarás os fundamentos de muitas gerações. Isaías 58:12. Nós carregamos o fruto que permanece para seu louvor eterno. O Senhor Jesus Cristo estabeleceu o fato de que nossa união espiritual com Ele, como sua união espiritual com o Pai, é a base verdadeira e última de toda a verdadeira evangelização, missões e implantação de igrejas. Sua oração ao Pai, em João 17, 21 a 23, foi essencialmente a seguinte: replicou-lhes Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais? Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em um sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indagais contra mim? Vós indagais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. A habitação da vida de Cristo. Esta é a verdade que nos liberta.